Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal do segundo ano. E boa tarde para quem mais estiver ouvindo. Professor Neto aqui falando, para a gente dar continuidade ao tema da aula passada. Dar continuidade a essa semana, né? Semana passada nós tivemos o feriado, não tivemos aula, nenhum material postado, mas essa semana já estamos aí firmes e fortes. Inclusive amanhã, para quem quiser, quem estiver assistindo esse vídeo hoje, dia 15, amanhã a gente tem uma aulinha, um pós-médio, para quem, enfim. Bom, vamos dar prosseguimento aqui ao conteúdo, pessoal. Deixa eu só ver aqui de novo. Semana passada eu comentei com vocês um pouco, deu uma pequena introdução com vocês. Infelizmente a gente está ainda passando por essa situação, esse caos, essa pandemia, né, ocasionada por esse vírus, mas espero que a gente saia dessa muito mais forte e muito mais resiliente, com mais respeito, com mais dedicação perante os outros. Só um comentário aqui, né? Pessoal, vamos procurar ficar em casa, é sério. Outro dia eu vi uma notícia que no domingo, aliás, eu não me lembro, não me recordo o dia ao certo, mas era um final de semana que o Vaca Brava aqui em Goiânia tava lotado de gente, velho. E a polícia militar pegou o helicóptero e deu um rasante no lago pra dispersar a galera. Olha que absurdo, né? A galera tá achando que esse vírus é brincadeira, bicho. Não é, gente, não é brincadeira. Tem gente morrendo. O pessoal da prefeitura, do Corpo de Bombeiros, está fazendo detetização dos terminais de ônibus para a galera que não pode, que tem que trabalhar, né? Que tem que, infelizmente, não tá podendo ficar nessa quarentena quieto. Gente que eu conheço, cara, que não vale a pena comentar, mas quem são, mas pessoas que estão indo em festas clandestinas porque não tá conseguindo ficar em casa. Que é isso? Que absurdo é esse, galera? Vamos ter um pouco mais de consciência. Enfim, vamos retomar aqui o raciocínio. Bom, aula passada, o que eu estava falando com vocês? Eu falei sobre Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, comentei um pouco sobre a origem do capitalismo, junto com com a primeira fase do capitalismo, com a segunda fase do capitalismo. Então hoje a gente vai dar prosseguimento e vai falar um pouco aí de como que a segunda revolução industrial, principalmente a segunda revolução industrial, vem nos afetando e nos afeta até hoje, tá? Só lembrando uma coisa, galera, sempre quando eu falo de revolução industrial, de fase do capitalismo, por exemplo, eu falo da primeira fase do capitalismo, que é a fase do acúmulo de metal precioso, a fase comercial, o metalismo, né? E aí eu falo da primeira fase do capitalismo, que foi ali no início do século XVI, aí eu jogo para a segunda fase, que já foi no século XVIII. Não quer dizer que a primeira fase deixou de existir, muito pelo contrário, tá? Não quer dizer que quando eu falo de uma fase e passo para outra, a anterior deixou de existir, não. Ela ainda está lá e ela ainda está em vigor. Simplesmente ela deu um. É como se fosse um filho. Ela tirou um apêndice dela e esse apêndice desenvolveu e virou outra revolução, virou outra fase. Mas a outra, a original, ainda está lá. Então quando a gente fala de revolução industrial, de fase do capitalismo, primeira, segunda, terceira, quarta, a anterior continua lá, meu amigo. Continua funcionando. Beleza? Só para deixar claro. Não quer dizer que a que deixou só porque eu tô falando da outra, por exemplo, hoje eu vou falar da segunda revolução. Porque eu tô falando da segunda revolução, quer dizer que a primeira já não funciona mais? Que a galera já não tá mais aí? Não. Não tem nada a ver. Beleza? Simplesmente, como eu falei na aula passada, o que são essas revoluções? Por que muda, né, de uma para outra? São saltos, né, muito abruptos, né, muito gritantes de uma revolução tecnológica, principalmente na questão, por exemplo, da Revolução Industrial. Quando a gente fala de revoluções industriais, elas mudam, por quê? Porque há um salto quantitativo, qualitativo, ou simplesmente um salto tecnológico bastante forte para que aquela anterior
ou ficasse obsoleta em alguns aspectos e que essa atual seja realmente algo transgressor, algo revolucionário. Por isso o nome revolução, porque muda a forma de produzir, a forma de agir, a forma de pensar, certo? E sim, a forma de pensar, de agir, isso afeta a nossa vida. Como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente consome, como a gente produz, como a gente trabalha, tá certo? As nossas horas que a gente trabalha, a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, tudo isso é influenciado principalmente pelas revoluções industriais, tá certo? E pelo capitalismo, obviamente. Só lembrando de uma coisa, eu falo a gente, hoje nós vivemos num mundo globalizado, né? Haja vista esse vírus aí, né, que começou... Nada mais claro para falar de globalização do que falar desse vírus. Um vírus que começou lá na China e que veio nos afetar aqui em Goiânia, cara. Tem base um negócio desse? Aqui em Goiânia, essa roça aqui, olha para você ver como o globo hoje está integrado, cara. Como essas revoluções nos afetam. Globalização, fase do capitalismo, revolução industrial, está tudo interligado. Não tem como eu falar de um conceito sem mencionar o outro. Fazem parte do mesmo, tá certo? Só que para facilitar tanto o seu entendimento quanto a didática do conteúdo, a gente vai segmentando, a gente vai dividindo essas práticas. Mas olha só, bom, continuemos aqui. Segunda Revolução Industrial. Quais são as características? Bom, pessoal, segunda Revolução Industrial, a gente tem o início dela na segunda metade do século XIX, tá? O século XIX, galera, vamos colocar em datas aqui, tá? Já dei essa aula, já expliquei para vocês como é que a gente lê datas, né? Se eu falo século XIX, de que ano a que ano que vai? Bom, de 1801 a 1900, tá? Esse é o século XIX, ok? O século XIX foi um século marcado por diversos fatores que influenciaram e muito a nossa vida. Como, por exemplo, quais são digamos assim, as principais características fundamentais assim, da segunda Revolução Industrial? A eletricidade e a utilização do petróleo como fonte energética. Então, lembrando que não é porque eu estou falando do petróleo que o petróleo é algo bom, tá? Simplesmente foi algo que é utilizado e foi utilizado e ainda é utilizado até hoje. Bom, nós tivemos vários cientistas, matemáticos, físicos importantíssimos durante o século XIX, tá? Grandes avanços tecnológicos foram desenvolvidos durante o século XIX, tá certo? Bom, a segunda Revolução Industrial também foi influenciada por algumas outras revoluções, digamos assim, armadas, como por exemplo a Revolução Francesa, né? Só que, o que isso quer dizer? Essa revolução, tanto tecnológica quanto econômica, fez com que o mundo pensasse diferente, certo? Eu estava falando sobre alguns gênios, né, que a gente teve durante o século XIX e início do século XX, e como essas lutas, essas dualidades fizeram com que a tecnologia avançasse. Bom, uma questão, por exemplo, porque hoje nós temos celular, computador, toda uma questão, né, tecnológica bastante evoluída. Por quê? Principalmente por conta do século XX, o século passado, que foi um século de muito conflito. Então, quando se há conflito, não justificando as guerras, tá? Porque eu sou totalmente contra, vocês sabem a minha opinião já, não justificando os conflitos armados, mas esses conflitos armados, principalmente nessa nova era tecnológica, né, de tecnologia de ponta, quem ganha é quem tem a melhor tecnologia. Quem ganha é quem tem mais condições tecnológicas. Isso é fato. Interceptar uma ligação. Porra, haja vista o
o Snowden lá, aquele ex-agente da CIA que vazou informação confidencial de que Estados Unidos e alguns outros países do mundo nos bisbilhotam, me faltou aqui a palavra aqui agora, mas xeretam a vida de todo mundo, sabem a vida de todo mundo, tudo por conta dessas câmeras que a gente tem e tudo mais. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora não. O fato é, volta aqui, no século no século XIX, a gente também teve um conflitos desse, só que eram conflitos um pouco mais sensacionalistas e de muito mau gosto, diga-se de passagem. Haja vista, vou dar um exemplo aqui muito famoso até, para quem não conhece, que foi a chamada Guerra das Correntes. É curioso isso, não foi uma guerra, um conflito armado, foi simplesmente um conflito entre duas pessoas que, por ego de uma delas, especificamente, fez com que desenvolvesse muito rápido, por exemplo, a eletricidade. Que era essa Guerra das Correntes? Era um conflito um conflito político ali, um conflito não armado, nem de porrada, mas um conflito mental e político entre dois gênios da humanidade, que foi Thomas Edison e Nikola Tesla, certo? Esse segundo, Tesla, muito mais comprometido com uma energia, uma tecnologia, uma corrente, né, elétrica, o desenvolver da corrente elétrica muito mais voltado para um lado humanitário, certo? Ele era um gênio muito acima do seu tempo, muito à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo. O cara, ele já tinha desenvolvido eletricidade sem fio, projetos de energia limpa, sustentável, de graça para o mundo, fora comunicação, pô, enfim, o cara era muito, muito acima da média. E do outro lado a gente tinha o Edison, que era um capitalistazinho que só queria saber de lucro e que não conseguia enxergar que essa disputa... Pensa se esses dois, eles já chegaram a trabalhar juntos, tá? O Tesla, ele veio imigrado da Europa para os Estados Unidos, e aí chegando lá, foi trabalhar com o Edison, só que o Edison na época ele tinha a corrente contínua de energia, certo? Só que essa corrente contínua ela era muito falha, ela perdia muita energia, muitos acidentes ocorriam, muita gente morria, enfim, era complicado. E aí o Tesla veio, chegou e mudou esse panorama, ele melhorou a tecnologia do Edison. Se esses dois tivessem trabalhado juntos a vida inteira, cara, imagina o que a gente teria hoje, sabe? Só que o Edison estava só interessado no quê? No lucro. Enquanto que o Tesla queria, cara, desenvolver a tecnologia, desenvolver o conhecimento. E eles disputavam essas questões, né? Em seminários, em grandes feiras, né? de cientistas e tudo mais. Só uma curiosidade, curiosidade assim, né? Uma curiosidade chega a ser boçal que eu vou falar aqui agora pra vocês. O Edison, ele chegou a eletrocutar um elefante, brother. Eletrocutar um elefante simplesmente para dizer que a corrente alternada... qual que é a diferença, né? Porque, eu não falei isso antes. Antes eu falei do elefante. A corrente do Edison era contínua, né? Então tinham vários problemas. E a do Tesla, o que ele fez? Ele fez a corrente alternada. Essa corrente, ela se auto-regulava, ela tinha muito menos falhas, enfim, ela era perfeita. Tanto é que é a que a gente usa hoje em dia. As luzes das nossas casas e tudo mais são de corrente alternada, para você ver como esse período da Revolução Industrial foi importante e influenciou até hoje, até os dias de hoje. A gente vive ainda resquícios e por conta desse período, tá certo? E aí, só voltando rapidão para a questão do elefante, o cara eletrocutou um elefante, brother. Um elefante, matou um elefante com choque. Que tipo de ser humano faz isso por conta de uma rixa com outro? Que babaca era o Edison, pelo amor de Deus.
Outra questão, outro ponto importante da segunda revolução são as ideias liberais, tá, galera? Já cansei de falar, hoje nós vivemos num período que muitos gostam de dizer que é um período neoliberal, não é verdade? Mas o que seriam essas ideias neoliberais? O que eram as ideias liberais? As ideias liberais eram ideias do Adam Smith, que em linhas gerais era Estado mínimo e capital privado mandando, tá certo? Como assim? O Estado com pouca influência, ou nenhuma influência, pouca ou nenhuma, em questões econômicas. Simplesmente o Estado seria um controlador populacional e que todas as medidas, tanto trabalhistas quanto econômicas, e enfim, questão voltada ao capital, seriam do capital privado, seriam de empresários, industriais, seriam de gente relacionados ao capital privado, beleza? E o Estado mínimo. O Estado não interfere em questões trabalhistas, não interfere na economia, não interfere no comércio, simplesmente se atenha ao povo. Já as ideias liberais eram essas voltadas ao capital privado, beleza? O vídeo já está ficando um pouco extenso, espero que tenha ficado claro algumas coisas. Qualquer coisa, vocês podem me procurar nas redes sociais. Falei do petróleo, energia, né? Eletricidade, na verdade. Então é isso. Liberalismo, tá? Estado mínimo, capital privado máximo. Fechou? Qualquer coisa, redes sociais, dúvidas, tá? O exercício já vai estar no site. Tranquilo, facinho, melzinho na chupeta, só partir para abraço. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.